Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? Estamos no ar com a edição de terça-feira do programa, com muitos assuntos. Temos vereadoras aqui de Caxias do Sul convidadas, temos a CPI que está correndo aí no Senado, chamando a nossa atenção, assuntos diversos e, portanto, né, vamos em frente. Chuva é importante, está frio, sim, são desafios, são intempéries, mas precisa chover. Já viu o anúncio de estiagem na Serra Gaúcha? Quem trabalha com plantas, quem trabalha aí nessa questão da agricultura sabe disso, e não só para isso, também para o nosso consumo geral do dia a dia. Importante essa chuva, sim. E aqui veio uma chuva agradável, não veio granizo, né? Pelo menos não temos notícia até agora. Este frio é necessário, estamos pelo menos equilibrando a entrada quase do inverno nesse período outonal. Tudo bem com vocês? Eu já vou chamar aqui para o programa o Jorge Alves Júnior, que já está na linha conosco. Aí, Jorge, tudo bem, meu caro amigo, jornalista, radialista, músico, produtor cultural, um homem, né, importante aqui da nossa cidade, e é claro que nessa parceria com o Teoria de Tudo. Como vai, Jorge, beleza? Como é que tá, Miguel Brambila? Muito boa tarde a você, muito boa tarde aos internautas. Estamos bem, né? Agora mais friozinho, né? Acostumando aí com esse frio, mas estamos já nos acostumando e vamos seguir o baile aí. Boa tarde, Miguel. Prazer enorme estar participando de mais um Teoria de Tudo com você. Que legal. Daqui a pouco temos o professor Aquilino, que estará conosco, certamente, né? Porque não há informação de que ele não esteja, então daqui a pouco algum problema técnico, às vezes falta luz, às vezes a internet está fraca, né? Mas daqui a pouco teremos o professor Aquilino da La Santa Neto. Está marcado para o programa também a vereadora Tatiane Frisso, que já está, daqui a pouco entra conosco para falar aí sobre questões da Covid e outras questões também sobre a sua atividade parlamentar. Vamos ouvir um pouquinho da CPI, Jorge. Enquanto isso, está falando, né, o presidente da Anvisa, Barra Torres. Vamos ouvir. A pergunta, eu encaminhei a Vossa Senhoria, a questão do Remdesivir, que era uma droga que já estava sendo testada nos Estados Unidos no ano passado, em ambiente hospitalar com bons resultados. A análise, presidente, veio ser feita e concluída em março desse ano. Ou seja, uma medicação que em ambiente hospitalar salva vidas, ao contrário do que o nobre senador Eduardo Girão falou. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Já temos na linha conosco a vereadora de Caxias do Sul, Tatiane Frisso, ela que é do PSDB. E para contextualizarmos aí questões importantes da nossa cidade, né? Tatiane Frisso, que foi rainha da Festa da Uva, que já esteve em outros partidos também, nesse momento, né, ser eleita, ela passou pelo DEM, passou pelo Solidariedade, está aí com uma atividade parlamentar bastante intensa, não é? Fisioterapeuta também, e, portanto, é um prazer sempre, né, tê-la conosco nas entrevistas e no jornalismo, porque a sua atividade política parlamentar já tem uma certa expressão na cidade. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Jorge. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar hoje no Teoria de Tudo, falando um pouquinho, né, a respeito dos nossos projetos, das nossas ideias. Como você falou, né, um nome conhecido já, né, da sociedade caxiense, até pela festa do vinho novo de Forqueta, pela festa da uva, e agora também contribuindo nas questões políticas da nossa comunidade. Então, é um prazer estar com vocês nessa tarde. Que legal. Jorge, passo a palavra para você e que nós possamos, então, trazer coisas importantes aí desse momento político tão difícil e de momento sanitário difícil para o nosso planeta todo, e Caxias do Sul não está fora disso, né, Jorge? Claro, com certeza. Boa tarde, vereadora. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e participado aqui do programa Teoria de Tudo. Vereadora, no mês passado, você, junto com alguns vereadores, estiveram na cidade de Chapecó,
em Santa Catarina, né, foram ver como que o pessoal lá trabalha a questão da Covid. A partir daí, vocês também tiveram a ideia de trabalhar a questão desse centro de reabilitação, né, para pessoas pós-Covid. Pode falar um pouquinho sobre como é que foi a ideia, como é que é esse centro, como que ele vai funcionar, contar como é que foi essa viagem, a experiência de vocês lá? Sim, então, Jorge, essa experiência foi muito importante, né? Nos chamava a atenção os números de Chapecó, né? Chapecó teve um crescimento muito expressivo, né? Chegando a mais de 5.000 casos positivados em um único momento, né? E aos poucos eles conseguiram reduzir essa quantidade de casos. O que a gente conseguiu observar lá, né? Uma política bastante dura com relação ao rastreio, né? Das pessoas que estão contaminadas. Eles têm uma ambulância que visita essas casas, né, isola todo aquele conjunto familiar, aquele grupo, né, uma política de assistência fortalecida também para as pessoas que passam por alguma dificuldade financeira durante o período, para que elas possam, de fato, cumprir o isolamento, né. Então, isso nos chamou bastante atenção, e eu, enquanto fisioterapeuta, eu tinha essa curiosidade de verificar como estava funcionando o centro de reabilitação pós-Covid, porque muito se fala, né, nas questões de tratamento precoce, tratamento imediato, né, de fortalecer o sistema imunológico das pessoas para que as pessoas tenham uma resposta melhor, mais adequada, né, mas pouco estava sendo falado do pós-Covid, né, o que a gente faz com aquelas pessoas que passaram pelo ciclo do vírus, se recuperaram, mas ficaram com algumas sequelas. Então, o meu intuito nessa viagem, principalmente, foi conhecer o Centro de Reabilitação pós-Covid, né? A Prefeitura Municipal de Chapecó reorganizou os profissionais do município para atender naquele centro. Então, a gente observou fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, terapeuta ocupacional, pegaram diversos profissionais da área da saúde dentro de um ginásio de vôlei que estava, né, desocupado do município. Eles colocaram, então, esses profissionais para fazer um atendimento pós-Covid, né, e isso me chamou bastante atenção, né, porque a gente tem que ter esse olhar para essas pessoas que se recuperaram, mas não recuperaram plenamente. E o que a gente tem observado, e já tem estudos publicados a respeito, aquele período de 6 meses após a infecção pela doença, é um período muito delicado em que as pessoas ainda se sentem muito fragilizadas. Então, a gente tem relatos de perda de massa muscular, de indisposição, dores de cabeça, dificuldades respiratórias, e a gente tem que dar atenção para esses pacientes para que eles possam se recuperar de forma funcional, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente foi, visitou esse centro, tivemos uma reunião com o nosso prefeito Adilode Domênico, também com a secretária de saúde, fomos até a Faculdade da Serra Gaúcha, que tem um projeto muito bacana, importante salientar, né, e parabenizar o Centro Universitário da Serra Gaúcha, porque eles já têm uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, só que hoje eles têm uma dificuldade de atender um volume grande de pessoas. Por quê? Porque, enfim, a universidade tem seus acadêmicos, os professores, mas ainda tem uma estrutura enxuta, né? Quando a gente foi visitar, já havia uma lista de espera, em torno de 20 pessoas. Isso que não é tão divulgado, esse projeto. Então, 20 pessoas aguardando atendimento pela FSG num projeto que não é tão divulgado. Mas a gente sabe que a necessidade real de atendimento pós-Covid, ela é muito superior a isso, né? Então, com certeza a gente vê que é uma ação necessária. Fizemos esse pedido para a secretária de saúde para que viabilize, né, que auxilie, e ela se mostrou muito favorável, dizendo que sim, estão conversando, né, até porque nós temos diversas instituições de ensino superior que podem estar fazendo projetos nesse sentido. Jorge. Não, muito importante. E o centro, Tatiane, ele é voltado para, digamos assim, para as pessoas que não têm condições, a ideia dele, né, de não ter condições de pagamento. Qual o público que ele é direcionado, ou para todas as pessoas, nessa ideia inicial, né? Nesse projeto que já existe na Faculdade da Serra Gaúcha, em parceria com a Prefeitura, as pessoas são encaminhadas através da Secretaria de Saúde, né? Então, ele é um atendimento gratuito, não tem nenhum custo.
as pessoas se direcionam, né, através dessa requisição da Secretaria de Saúde, vão para a FSG, e ali começam os atendimentos multidisciplinares com estagiários que estão sendo supervisionados pelos professores, né? Então, é um ambiente extremamente acolhedor, seguro. A gente visitou, inclusive, a gente ouviu o relato de uma das pacientes que estava tendo alta, né? Que agradeceu muito, que chegou com muita dificuldade respiratória, cansaço, fadiga, e depois de passar por esse atendimento multidisciplinar, se recuperou bem. Então ela estava fazendo esse agradecimento, e eu acho que isso sensibilizou a mim e também aos meus colegas, né, vereadores que acompanharam essa visita lá neste projeto, né, o Bressan, o Fantinel, o Bortola. Então a gente realmente fez essa sugestão para a Prefeitura de Caxias do Sul, porque a gente entende que temos que falar mais sobre tratamento pós-Covid, né, temos que trazer essas pessoas para uma reabilitação plena e adequada, e não deixá-las, né, agravando ou utilizando diversas medicações, né, porque isso tem um impacto funcional na vida dessas pessoas. Eu vou apresentar, vereadora, o nosso mais novo mutante do programa, porque ele vacinou-se ontem, né? Então nós vamos... Se por acaso, né, ele aparecer comendo uma costela de gnu, a senhora não se assuste, porque ele está virando, né, um jacaré. Jacaré? Mas o cérebro reptiliano sempre tem perguntas importantes. É o professor Aquilino Dalla Santa Neto, para trazer aí também a sua colaboração ao programa. Boa tarde, Aquilino. Oi, Miguel, Jorge, vereadora, mas eu não consegui me vacinar, por isso que eu ainda não virei jacaré, tá? Ah, bom. O que aconteceu, Aquilino? Qual foi o problema? Não, a minha receita eu não consegui encontrar, e daí eu não tenho que fazer outra consulta para atualizar. Mas tudo bem. Pois não. Qual é a tua pergunta para a vereadora? Nós estamos tratando da pós-Covid, da Covid, enfim. Bem, nessa viagem, vereadora, juntamente com os vereadores Bressan, Bortoluzzi e Fantinel, vocês também acompanharam o modelo também de volta às aulas presenciais, né? Aí são duas questões que pode ser numa mesma resposta. E daí eu queria também colocar assim, dessas sequelas que foi constatado, que é por isso um dos objetivos da visita da viagem de vocês, que é implementar aqui um sistema de recuperação de sequelados, e na verdade as sequelas do Covid afetam os pulmões, os rins e o coração. Mas também se sabe que o tratamento precoce afeta os rins e o fígado, né? Já se chegou a essa constatação. Aí, a senhora teria alguma coisa a dizer sobre a volta das aulas presenciais a respeito do modelo de Chapecó? E tem algum dado que vocês colheram de lá sobre essas sequelas de tratamento precoce, que também foi um dos objetivos da viagem, e das sequelas do coronavírus? Bom, então, falando um pouquinho, né, a respeito das escolas, a Secretaria de Educação foi um dos primeiros locais que a gente visitou ao chegar em Chapecó, e a gente queria entender, né, porque aqui no Rio Grande do Sul se estava debatendo muito, né, a questão das aulas presenciais. Todo mundo sabe que é de fundamental importância, e educação é sempre, né, uma pauta que a gente fala muito e que a gente tenta fortalecer e busca sempre dar essa visibilidade, e a gente queria entender como é que Chapecó estava fazendo isso, né. Então, sim, a secretária de Educação falou que eles criaram protocolos bem rígidos com relação ao volta às aulas, né, reunindo diretores, professores, merendeira, enfim, todos aqueles que compõem a educação, para juntos montarem essas estratégias, né. Então, o que a gente viu também, e que acho que teve um impacto muito positivo, foi uma campanha massiva com os meios de comunicação, rádios, TV, jornais, com relação aos cuidados, né. Então, acho que nisso eles acertaram bastante, porque a gente tem que levar sempre, né, mas pode parecer um pouco cansativo, né, a gente está repetindo a importância do uso da máscara, a questão de lavar as mãos. Quais eram os cuidados?
quais eram os cuidados específicos? Porque os comuns a gente já sabe, né? É máscara, é álcool na sala de aula. Existiam alguns outros além desses? Não. Seguiam mais ou menos esses protocolos, né? O que a gente observou foi organização com relação ao que deve ser feito, né? Então, espaçamento entre os alunos, não ter o recreio, porque eles acabam se aglomerando, não conseguem ter esse cuidado de que eles não interajam entre si, né? E a gente realmente viu que os números de Chapecó, eles melhoraram bastante, né? Com relação ao tratamento precoce, o que o prefeito falou foi a autonomia do médico, ela é respeitada, né? As pessoas buscam esse tratamento, eles montaram um local com uma placa bem grande, né? Tratamento precoce, tratamento imediato. E lá o que a gente observou também foram bastante remédios no sentido de fortalecer o sistema imunológico, né? Não me recordo de ter visto cloroquina lá, por exemplo, que já vem sendo, né? Várias questões científicas apontam que não há um resultado efetivo da cloroquina, mas a gente observou outras medicações, vitamina D, zinco, uma série de polivitamínicos que são dados, ivermectina, a gente observou lá também na farmácia deles, né? Então, isso fica a critério dos médicos que lá atendem da fase em que o paciente se encontra, né? Então, com relação a isso, o prefeito de Chapecó foi bem claro, assim, a gente oferece à população a oportunidade delas buscarem fortalecer também o seu sistema imunológico para ter uma resposta melhor. Vereadora, com relação à volta às aulas, qual é a sua posição? A senhora acha que nós temos condições, tanto municipais quanto estadual, que não é a alçada do município, mas, enfim, volta às aulas, né? Eu tenho uma posição como pai. Tenho medo de mandar minha filha de volta às aulas. Eu só tenho a primeira dose da vacina. E tanto por ela também, apesar dela ter 12 anos. Qual é a sua posição como líder política da cidade? Nós temos condições, mesmo que organizadamente, tem o transporte coletivo, tem o movimento dos pais, tem todas essas questões que a senhora cita em Chapecó. O que a senhora vislumbra e defende como parlamentar? Miguel, eu acredito que sim, que é necessário o retorno presencial das aulas. Tenho a opinião também de que é necessário que a gente fortaleça, né, campanhas educativas, toda essa questão que envolve os cuidados para a prevenção. Aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é importante dizer que nós, da bancada do PSDB, puxamos uma moção de apoio à vacinação, à antecipação da vacinação dos professores, porque a gente realmente entende que criar um ambiente seguro, né, para os professores é fundamental nesse momento, né. Quando a gente fala do retorno às aulas, não são apenas os professores que estarão, né, pela cidade, que vão fazer com que tenha um fluxo maior de pessoas na nossa cidade. A gente está falando de pais, de outros, merendeiras, segurança. Então, a gente acaba com a abertura das escolas, fazendo com que a cidade tenha um movimento muito grande, algo que a gente sente até no trânsito em Caxias do Sul, né? Uns 2, 3 dias atrás, eu passei na frente de uma escola e o trânsito estava, assim, aquela coisa complexa. Mas, por outro lado, Miguel, o que eu observo? As crianças que não têm aula presencial e cujos pais não conseguem dar uma atenção adequada, elas regridem muito. E a gente tem, e isso são dados que a gente vai colher, não agora, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, as questões relacionadas à evasão escolar. Isso, infelizmente, no nosso país é uma realidade. Então, a gente tem que fazer com que essas crianças estejam na escola, porque a escola é, sim, um ambiente mais seguro para as crianças. Inclusive, alguns dados já mostram, né, que a violência contra as crianças aumentou nesse período em que as crianças estão isoladas em casa. E uma questão, vou passar para o Jorge, que parece a prioritária, né? É o centro da questão. Os professores querem voltar, mas tem que ter vacina. Sem vacina, eu não vejo como, né, vereador? Enfim, Jorge. Exatamente. Importante a vereadora ter dito essa questão da agressão, porque na aula presencial é quando o professor consegue, né, observar uma atitude diferente do aluno e investigar essas questões no online e no virtual fica complicado, né? Fica difícil também. Então, mais uma questão também
em relação à volta às aulas. Mas, vereadora, me perdoe se você já respondeu e, de repente, eu acabei deixando passar, mas eu quero voltar à questão do centro de reabilitação. Essa proposta de vocês seria junto com a FSG, que já tem um trabalho, seria ali o processo? Essa é uma questão, tá? A segunda, que não ouvi se você falou, e se tem algum trabalho na área também psicológica, porque a gente sabe que os pacientes também, né, os doentes, isso afeta muito a questão psicológica. Tem algum trabalho, alguma proposta nessa área aí para o pessoal que teve aí a Covid? Sim, Jorge, é importante salientar, né, que a nossa indicação ao prefeito municipal e para a secretária de saúde de Caxias do Sul é no sentido de viabilizar o tratamento pós-Covid, né? Claro. A forma como isso será feito, cabe ao executivo decidir, né? A gente acredita que seria muito viável a utilização, por exemplo, das universidades, que já tem, né, todos os meios, né, tem os estagiários, tem laboratórios, enfim, tem um ambiente controlado. A gente acredita que uma parceria entre as universidades e o poder público seja a melhor solução para essa situação. Mas, daqui a pouco, o município pode fazer como fez Chapecó, né? Retirou alguns profissionais de outros programas para colocar temporariamente nesse centro de reabilitação. Então, são os próprios concursados que fazem o atendimento lá em Chapecó. Mas a forma como será executado cabe ao prefeito, cabe ao executivo decidir, né? E com relação ao... desculpe, tem duas perguntas, desculpe. Duas perguntas. Pode responder, desculpe, achei que era uma. Não, e com relação ao teu outro questionamento, desculpa, como é que era mesmo a pergunta? A questão se vai ser relacionado com a FSG, né, que já faz um trabalho. Tá. Então, o que a gente observou, né? Que, sim, tem que ser um atendimento multidisciplinar, onde a gente tenha fisioterapeuta, educador físico, psicólogos também, é importante, porque muitas pessoas ficam com dificuldades, né, com ansiedade, estresse pós-trauma, então a gente entende que sim, que é necessário, e é interessante que se tenha, né, psicólogos atuando junto com este grupo interdisciplinar. E a forma como será feita, bom, o executivo tem duas formas, ele pode sim fazer parceria com as universidades que já têm esses programas em andamento, como seria o caso, né, da FSG, do Centro Universitário Gaúcho. Inclusive, me parece que a UX também tem algo nesse sentido, porém é pago, né, não é gratuito para a população, ou eles podem realmente realocar alguns servidores para essa função. Perfeito. Vereador, eu vou passar a palavra para o professor Aquilino, o Jorge me permite também. Eu só quero apenas, né, para que a gente deixe registrado, a cloroquina é quase que uma unanimidade, né, mas o ano passado foi feita uma compra de R$30 mil de cloroquina aqui para Caxias do Sul. Talvez tivesse viagens para o Amazonas aí, porque ela só serve para combater a malária. Isso é, né, apesar do negacionismo nessa área. Não é para a senhora a pergunta. A ivermectina também não é um remédio consagrado pela medicina, inclusive né, é alvo da CPI, não está sendo receitada por todos, apesar de que eu já vi várias pessoas que foram se tratar sendo tratadas com ivermectina, contaminados, inclusive, que os médicos receitaram. É uma polêmica nacional nesse momento, então não é a questão, precisamos, né, ver o que fazer, na verdade. Aquilino, dentro disso, qual é a tua questão para a vereadora, para que nós possamos também, né, chegarmos aí a um pequeno consenso, agradecendo aí a participação da vereadora Tatiane Frisch também, que traz coisas importantes, que é essa reabilitação pós-Covid. Aliás, também, vereador, quero lhe dar os parabéns pela iniciativa, porque nós teremos sequelas seculares quase, né? Porque vai passar de geração, pessoas que perderam parentes, os órfãos da Covid, a reabilitação física, né? Porque as pessoas ficam com a senhora fisioterapeuta também, né? Então, com problemas musculares, problemas diversos, isso tudo não. Então, quer dizer, nós temos que tratar o pré, o pós e o momento atual. É muito complicado, e falou o presidente da Anvisa na CPI agora mesmo, dizendo que nós estamos sofrendo um ataque psicológico de ambos os lados,
todos, né, difíceis de serem enfrentados. Então, nós precisamos nos unir como nação, e claro que o papel da política é debater. A senhora tem experiência nisso, e longa experiência já. Enfim, Aquilino. Bom, eu não tinha mais nada a colocar, mas eu ainda estou na réplica da primeira pergunta, ainda que eu não consegui fazer. A questão é a seguinte: quando as pessoas, na verdade, a maioria delas acreditam em médicos e nos políticos na questão medicação. Então, o que acontece? A ivermectina, ela é vendida sem receita médica, assim como a cloroquina. Então, não está existindo um controle. Então, dessa questão que você defende sobre a autonomia do médico, ninguém discute a autonomia do médico. Apesar que uma médica de Camaquã, né, injetou nebulização em 3 pessoas de cloroquina e matou as 3 pessoas. Então, aí se discute um pouco, né? Autonomia, liberdade, qual é o limite. Então, daí o que acontece? O efeito colateral do uso indiscriminado da ivermectina e cloroquina já é comprovado. Isso é uma coisa que já tem comprovação. Porque como não tem controle, e isso não é... Quando o médico receita, quando a pessoa vai ao médico e o médico, olha, tu tem que tomar 1 por mês ou 1 a cada 6 meses e só. Não, tem gente tomando 1 por dia. Então, tomando 1 comprimido de ivermectina por dia, depois gera no transplante de fígado. Isso aí não precisa ser médico para saber. E daí, quando vocês defendem o tratamento precoce, quando eu digo vocês, eu digo deputados estaduais, vereadores, prefeitos, inclusive, e presidente, aí tem que ter uma responsabilidade, porque as pessoas não entendem que aquilo é um tratamento controlado e medicação controlada. Como é que fica? Quais são os dados que Chapecó contabilizou de quem usou? Existiu algum fornecimento de dados pela prefeitura? Bom, o que a gente observou com relação à quantidade de internações foi uma queda acentuada e importante. Eu não saberia te afirmar isso, né, se tem relação com a parte da política pública de controle, que me pareceu bastante eficiente e rígida com relação a essas pessoas que têm, né, um teste positivo, o que eu acredito que sim, que seja bastante plausível, né, uma vez que a gente tem um controle maior das pessoas que estão contaminadas, que há uma busca ativa dessas pessoas contaminadas, bom, a gente está fazendo com que a transmissão do vírus, ela seja menor. Então, sim, eu acho que essa é uma política pública eficiente para controle do vírus, mas o que a gente observou foi que a cidade de Chapecó conseguiu reduzir muito a quantidade de internação das pessoas. Então, eles também passaram por um momento de praticamente ter que fechar, né, no finalzinho ali de fevereiro, início de março, de ter que dar uma segurada em tudo, e depois eles voltaram a abrir, né, então, acredito que a política de rastreio, né, de controle, de busca ativa, propagandas massivas, né, nas comunicações, rádios, jornal, tudo isso teve um efeito muito positivo, né. E sim, mas, vereadora, mas existiu algum percentual da prefeitura transmitido a vocês de baixa hospitalar? 30%, 40%? Existiu algum número nesse aspecto que foi divulgado a vocês? Sim, na realidade eles mostraram para nós, né, que quando deu o pico de coronavírus, eles estavam com o hospital praticamente lotado, né, 100% de ocupação de leitos, e que essa ocupação de leitos gradativamente foi caindo. Então, em torno de 80% era o que eles tinham na época, mas Chapecó tem uma questão, e é uma especificidade que assemelha muito a Caxias do Sul, que é com relação ao atendimento entre regiões, né? Assim como Caxias do Sul é um município que atende 49 outros municípios, né? Em Chapecó, eles também atendem outros municípios, e o que eles nos mostraram foi, hoje, internados em Chapecó, nós temos 30 chapecoenses. Então, houve uma queda interessante, como eu te falei, né? Eu acredito muito nas questões relacionadas ao rastreio, né? A busca ativa, a essa ambulância que vai, visita toda a família, né? Isola toda aquela família, testagem em massa das pessoas, né? De vez em quando o prefeito lá para lá num sinal, vai testando as pessoas, vai... Então, tudo isso teve um reflexo que eu considero que é muito importante, né?
Vereadora, nós queremos agradecer a tua presença e eu acho que as perguntas são pertinentes. O que eu vejo como observador, como cidadão e como jornalista nesse sentido todo, é que nessa questão do remédio, do tratamento precoce, se mascara muito, né? Cura a Covid, mas dá câncer de fígado, né? Ou seja, a cloroquina mascara a Covid, mas mata do coração. Há um nome bem claro para isso, efeito colateral. Você mata o paciente, ele vai se curar, porque ele morreu. Na verdade, essa é a preocupação, esse é o debate que está posto, né? Então é importante todo o estudo, é importante que se traga a público, então eu quero agradecer a importância da sua disponibilidade em nos trazer a público esses relatos e queremos chamá-la mais vezes para o programa, né? Nós temos no aguardo a sua colega Denise Pessoa também para falar sobre outros assuntos que não estes, mas também, né, fica para uma próxima questão, nós falamos sobre uma reunião com o Hospital Geral, são muitos assuntos, enfim, né, que o Jorge coloca agora também, mas foi um prazer, é claro, né, que a senhora também aumenta em muito assim, o índice de beleza do programa, porque já deu para perceber o porquê, né? Muito obrigado, boa tarde, vereador. Programa, né? Muito obrigada, Miguel. Novamente, agradecer a oportunidade da gente estar conversando, né? Muito bom estar hoje no Teoria de Tudo e compartilhar também, né, com as pessoas que me conhecem, enfim. Eu peguei Covid no ano passado, final de novembro, né? E, à época, conversei com o meu médico e ele me disse, olha, Tati, as opções que a gente tem são as seguintes, né? Eu posso te dar um antitérmico, alguma coisa para caso tu te sinta mal. Não existe um tratamento específico cientificamente validado neste momento para o coronavírus. Então, cada pessoa tem uma evolução que é muito particular, muito individual. E eu passei, enfim, o meu período de coronavírus e realmente eu acabei tomando remédio para dor de cabeça, porque para mim a evolução da minha doença, o sintoma mais grave foi dor de cabeça. Eu me lembro que a claridade, a luminosidade era muito forte, muito intensa. Sim. E foi o que realmente... E eu passei tranquilamente, né, pela Covid, sem nenhum tratamento, né. E as pessoas, elas têm, sim, buscar com o seu médico, né, e tendo, né, a noção de que, bom, eu quero isso, eu não quero isso, né, e respeitando a autonomia médica, mas também impondo a sua opinião, a sua vontade, trocando ideia, questionando o seu profissional de saúde, né? Então, eu acho que esse é o caminho, tomara que a gente avance com a vacinação, que acredito que seja o caminho mais seguro e viável para todos nós. Verdade, é uma roleta russa, né? Porque é uma defesa, a cloroquina existe há 30 anos, a aspirina também, mas não cura a Covid, não adianta esse argumento anticientífico. Obrigado, vereadora, foi um prazer, boa tarde. Obrigada, tchau. Boa tarde. Vereadora Tatiane Frisso, né, conversou conosco. Vamos chamar aqui já para a nossa live, aqui o Teoria de Tudo, na dinâmica de tudo, está na linha conosco, já a vereadora Denise Pessoa, do PT agora. Boa tarde, vereadora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Jorge Alves Júnior, jornalista, radialista, professor Aquilino Dalla Santa Neto, jornalista, professor de filosofia, conosco. Vereadora, vou passar para o Jorge fazer a primeira questão do programa, para que nós possamos fazer a dinâmica do nosso diálogo, dizendo sempre que é um prazer tê-la conosco pela primeira vez aqui no Teoria de Tudo, há tempo que não conversávamos. Jorge. Com certeza. Boa tarde, vereadora. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito participar do programa. Prazer enorme para a gente. Vereadora, você é presidente da Frente Parlamentar para a Discussão e Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Polo de Caxias do Sul. Né? E no qual o objetivo dela é entender e acompanhar como está sendo essa questão das concessões, né, que vão ser aí prorrogar por mais 30 anos. Pode falar um pouco para a gente sobre isso, como que está essas negociações? Vocês tiveram um encontro ontem, né, vereadora? Sim, não, na verdade, esse debate das concessões, ele vem ocorrendo, né, eu diria que desde 2016, quando foi modificada a lei de pedágios, né, do Estado do Rio Grande do Sul, em que passou a não mais ser obrigado a passar pela Assembleia Legislativa as concessões. Né? Antes, todas as concessões individualmente deveriam passar pela Assembleia e ter aprovação dos deputados, e ali se discutia, inclusive, as condições dessas concessões. Mas em 2016 isso foi retirado da legislação, e a partir dali, então, o debate ficou muito restrito ao governo do Estado, né? O governo Eduardo Leite, ele já vem fazendo movimentos nessa questão das concessões, né? Isso já é uma definição desse governo,
né, de encaminhar as concessões, e o que a gente tem observado é que, bom, a gente está num momento agora em que o polo de Caxias seria o próximo polo a entrar nessa discussão, nessa definição já das concessões, e o que está hoje, o cronograma que foi encaminhado então para o BNDES fazer um diagnóstico, né, do que deveria ser investido aqui na Serra, né, quais são as obras que seriam necessárias, qual o impacto disso, quanto tem que ser investido. Então, o BNDES está fazendo esse diagnóstico nesse momento, e isso deve ser entregue até final de maio. Depois disso, esse diagnóstico vai passar por um grupo de trabalho que vai discutir esse diagnóstico aqui da Serra, que é coordenado pelo Coré de Serra. Tem a participação da MESNE, do CISGA, do parlamento também aqui regional. Então, a gente tem algumas representações aqui da Serra que vão olhar esse diagnóstico, fazer alguns apontamentos também, e depois vai ser aberto, então, para audiência pública. A ideia é que em junho tenham audiências públicas, consulta popular, em que a população possa dar, né, alguma sugestão, né, nesse tema, e a partir daí, em setembro, já é indicativo de que ocorra a licitação, né? Então, na verdade, é a publicação do edital, né, em setembro, e em dezembro, ocorre o leilão, e no ano que vem, já em maio, já tem assinatura de contrato. Certo. Jorge, guarda a tua réplica para que o Aquilino faça a pergunta e depois tu volta para a tua réplica com a vereadora, tá? Não. Aquilino... Pode fazer. Não, na realidade, certo. Na realidade, o que eu ia falar é importante essa questão, vereadora, e como você muito bem colocou, da audiência pública. Como você abordou a questão do Estado, está cada vez mais complicado, né, da população participar para poder tomar parte de decisões que são decisões importantíssimas, né, para a nossa vida, para o bem-estar do nosso cidadão, e não só o nosso Estado, né, vereadora, mas o país está vivendo um momento muito complicado, né? Então achei bem pertinente, importante essa questão aí da audiência pública. Cada vez mais estamos perdendo esse espaço, né, vereadora? Sim, infelizmente os debates e a participação popular têm sido bem restritos, né? E é um debate bem importante, né? Acho que a população nem estava ainda se apropriando sobre isso, né? É importante dizer que a Câmara de Caxias é a única Câmara aqui da Serra que tem uma frente parlamentar para tratar sobre essa situação, né? E que a gente entende que é importante, porque, bom, veja que nesse lote que está sendo discutido agora, a gente tem aí o trecho da RS 122 entre Portão e Campestre da Serra, né? Da RS 453 a gente teria então entre Farroupilha e Garibaldi, e da RS 446 entre Carlos Barbosa e São Bedelino. Então são todas regiões, são todos, né, trechos aqui que influenciam na nossa cidade, e aí se a gente for pensar, é o cidadão que vai pagar, né, esse pedágio, né, da concessão. Se nós pensar na logística, normalmente esses valores sempre já é colocado junto, né, no custo da logística, né, das empresas e tal. Então, quem paga mesmo é a população, que vai passar ali, né. Então, a gente precisa realmente fazer esse debate com a população, né, e que não é o que tem sido feito. E a gente está aí, então, para tentar levantar o máximo possível de informações, de pensar quais são as melhorias. Esse modelo de pedágio é um modelo diferente do que a gente tinha, né, o que foi estabelecido pelo governo Brito, né? Esse aqui, ele não é só de manutenção, né, mas ele também é de obras, de melhoria. Então, tem duplicação de rodovia previsto, né? E, por isso, o governo do Estado tem sinalizado no sentido de fazer uma concessão para 30 anos, né? E pois isso, claro, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Se fizermos mal feito essa concessão, são 30 anos com problema, né? E a gente já teve, anos atrás, a experiência muito ruim, né, do modelo de pedágio que foi estabelecido, né, no governo Brito. Aqui na Serra, a gente, né, aqui em Farroupilha, né, nós tivemos bastante problema com o modelo que foi estabelecido. Então, é necessário realmente um debate, embora o governo do Estado esteja acelerando bastante, né, essa discussão.
É verdade. Essa aceleração em tempos de pandemia para uma audiência pública é bem difícil, inclusive, porque até setembro não vai poder ser feita aglomeração, não é, vereadora? E me recordo muito bem a questão do contrato juridicamente perfeito. Uhum. E isso tudo nos amarra, né? Uma amarração dessas, no tipo, parece passa boi, passa boiada, para justificar, inclusive, na semana passada, se tem a buraqueira aqui em Farroupilha, aqui, que é terrível, né? Perigos terríveis. Aquilino. Eu queria entrar, vereadora, justamente nessa questão da exploração das praças de pedágio depois, porque o trecho mais complicado para nós aqui, no caso da região, seria Caxias-Farroupilha e Farroupilha-Bento Gonçalves Garibaldi, que talvez até, porque a manutenção, a conservação desses dois trechos aí, pode-se dizer, a conservação é mínima, né? O estado desses trechos aí estão realmente, além de perigosos, é até um crime contra o usuário a gente transitar por esses trechos aí, o risco. Mas aí a possibilidade da criação dessas praças aí, por exemplo, daqui a Bento, de repente a gente pode vir viver a situação de duas praças de pedágio. Né, após esse contrato, e daí seria essa audiência pública seria para tratar dessas questões e o que seria, na verdade, abordado de forma prática nessa audiência e o que pode se conquistar para evitar que novamente por esse prazo aí que foi colocado aí, que o usuário, né, que seja colocado nas costas do usuário, por mais esse tempo a gente já sofreu por tanto tempo nessa questão do pedágio de Farroupilha, e agora pode voltar, inclusive, até com duas praças, né? Na verdade, o que a gente tem, né? A gente tem esses indicativos por parte do governo do estado, né, de prazo de 30 anos, de que vai ser um pedágio que vai incluir obras, né? Mas eu acho que assim, a gente precisa se apropriar de todas as informações, de dados, né, de qual vai ser o valor do lucro da empresa, né? Veja que também tem o debate agora sobre a questão da outorga, né, de valor de outorga, porque até agora março desse ano aqui de 2021, quem ganharia a licitação é quem tem o menor preço no pedágio. Agora, eles modificaram, o governo do estado modificou o artigo e diz, então, que tem que conciliar o menor preço e a maior outorga. Isso quer dizer o quê? A empresa vai comprar a concessão, né? A empresa que pagar mais, né, também ganha concessão. Mas por que pagar mais, né? Segundo alguns dizem, mas é para investir nas outras rodovias que não vão ter pedágio, os acessos principais de municípios pequenos. Mas então a gente, além de pagar, né, a questão da concessão, ali, de pagar o pedágio, garantir a reforma da rodovia, a gente vai fazer caixa para o governo do estado, né? E esse caixa vai pesar, inclusive, no valor do pedágio. Então, tem várias questões que a gente tem que debater, né, desde obras que são necessárias, né, nessa região, quanto quantidade de praças de pedágio. A gente tem um parque de pedágio, mas quantas praças? A gente tem uma outra região ligada a Santa Maria ali, que agora já vai ter a assinatura de contrato, né, de concessão, que hoje tinha 2 praças e agora vão ter 5. Né? A gente vai reduzir o valor. Né? Tem um debate sobre isso. A gente reduz o valor porque a gente divide em várias praças. Mas é isso a gente vai ter que discutir, sim, né, nessas audiências públicas. Então, é importante que a gente já vá se apropriando para poder, né, participar e dar realmente essa qualidade nesse debate, né? Sim. Perfeito. Pode replicar, Aquilino, pode comentar, não? Não, eu só queria reforçar que tudo aquilo que se viveu no passado agora volta com mais intensidade ainda, né? Com um governo mais insensível ainda, inclusive, porque o custo vai ser outro, e numa situação econômica que a gente vive atualmente, onde a gente agora já praticamente está habituado, vereadora, a transitar por estradas esburacadas, né, e pagando impostos, inclusive, né,
por ter automóvel e impostos que teriam que ser agregados a essa manutenção e não são, né? Então a gente volta a viver de novo um filme de terror. Não, realmente, é muito preocupante, né? A gente vê que esse modelo de concessão de rodovias, né? E agora ainda mais, como eu falei, tem toda uma política aí, né? Essa questão da outorga, essa questão de aumentar o número de praça, né? A gente, aonde não ter, no outro parque de pedágio, né? Que tem ali ligado a Santa Maria, ali o valor da tarifa chegou a R$7, né? Então, tem uma praça que é 3 e as outras são 7,30 por aí. Então, sem a outorga. Com a outorga, isso vai ficar muito, né, superior, né? Então... E há um impacto geral nisso, né? No transporte de cargas, no custo das mercadorias. Não é somente a pessoa pensa, não, mas no teu carro não importa. Não, vai aumentar o custo do leite, do alface, geral, né? Vai pagar nos produtos, né? Hoje a gente já sabe que o custo da logística está superior a 20%, né? Então, isso vai aumentar, né? E por 30 anos, né? E é possível por 30 anos, então é preciso... Em princípio, a orientação do governo do Estado, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? Se é realmente 30. Porque a gente viu, a gente largou no último período com uma licitação, uma concessão de 15 anos. Né, e que quase foi renovado, com todos os problemas que tinha. Vereadora, dentro dessa ideia, nós estamos vendo essas questões de, né, aumentarem também, inclusive há muita contradição. O cidadão parece que está sempre... Né, eu elogio sempre a questão aí do PT, do Partido dos Trabalhadores na oposição, que sempre fez uma oposição competente. No Brasil, a nossa oposição parece que não está competente, né? Porque nós estamos com sérios problemas. Basta ver agora já a questão da passagem do ônibus, que já vai aumentar, ao contrário do que se disse em campanha, né? Portanto, o cidadão de bem, entre aspas, né? Porque cidadão de bem já é meio perigoso dizer, né? O cidadão parece que está sempre brigando para não ser engolido pelo Estado e pelos políticos carreiristas que querem resolver da sua maneira. Qual seria o modelo ideal desta relação? Né? Hoje em dia, quem controla isso é o DAER, né? O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Na verdade, as concessões precisam ser feitas, mas sempre parece que tem algo obscuro por trás, alguém ganhando mais, grupos de monopólios, né? Cartéis. Sempre parece uma teoria da conspiração, mas é fato, porque nós não avançamos. Essa questão do Brito já fazem 30 anos, quase 20 e tantos anos. E aí era desculpa, não, é juridicamente perfeito. O que é juridicamente perfeito? Não existe, desde que prejudica o cidadão, não pode ser perfeito, vereadora. Infelizmente, isso foi uma política construída, né, por deputados e pelo governo do Estado, né, e que juridicamente, teoricamente, né, podia ser perfeito realmente, mas para a população realmente não tinha o retorno devido, né, e foi traumático esse debate, né, mas veja que eu entendo que se fosse, né, a saída, a concessão de rodovias, né, numa situação, acho que primeiro que tem que ser exceção e não a regra, concessão de rodovias, né. Bom, a gente vê o modelo ali da EGR, né, agora aqui indo para Porto Alegre. Ali é um pedágio barato, né, as rodovias têm uma boa manutenção, eu não vejo ninguém reclamar, fazer grandes manifestações em torno daquele pedágio, né, e a EGR é uma empresa pública, veja que isso implica, inclusive, no valor, porque, bom, se nós pensarmos uma empresa privada, uma empresa pública, a empresa privada ela ainda vai ter o lucro que vai ter que tirar, né, disso tudo. A empresa pública, o que ela tiver de lucro, retorna para a população. Então, não visa o lucro, né? Mas a empresa privada, sim. Então, isso já é algo que já vai pesar no bolso de quem vai, né, pagar o pedágio. Então, se fosse para fazer, eu defenderia a EGR. Bom, mas aí a gente precisa fazer um modelo de investimento em rodovias. Nenhuma empresa privada vai tirar do seu caixa, né, para fazer investimento, né, vai buscar financiamento fora, vai buscar, né, linhas de crédito fora, e isso não impede, a EGR não estaria impedida de fazer o mesmo, então de buscar, né, esses financiamentos fora,
né, e trabalhar, então, com uma empresa pública. Então, eu vejo que a gente ganharia muito com a empresa pública, mas não é o que esse governo, né, tem defendido. Esse governo entende que o poder público tem só que cuidar das políticas sociais e deixar as rodovias para iniciativa privada, né? É isso que a gente tem ouvido por parte do governo do estado, e a gente não sabe, né, em que tempo, quanto tempo vai, né, o governo termina no final do ano que vem, né? A gente não sabe o quanto vão se avançar nessas concessões, mas agora já tem o primeiro lote, que é essas rodovias ligadas a Santa Maria, e depois já vem a nossa. Verdade. Aquilino, para concluirmos com a vereadora. A impressão que dá é que o governo não se preocupa com a população e com o estado das estradas, né? Eles se preocupam em amarrar empresas, né, nessas concessões por décadas, né? E daí enriquecendo, né, essas empresas privadas e deixando, né, o bem-estar da população em segundo plano. Eu queria só colocar rapidamente, tem um minuto ainda? Claro. Sim. Aproveitando a tua presença aqui, Denise, vereadora, eu queria colocar assim, eu ia entrar numa questão municipal, mas não vai dar tempo. Então, daí tu sabe que teve há poucos dias aí a votação na Assembleia sobre a retirada do plebiscito, que o governador, né, encaminhou aí a retirada do plebiscito aí do Banrisul, da Corsã e da Procergs, 3 empresas que se justificam a sua existência, que dão lucro para o Estado e que, além do lucro, eles justificam a sua existência na questão social. Inclusive, a Procergs presta serviço para 14 estados, inclusive, né, além do Rio Grande do Sul. Então, e daí os deputados que lá defenderam essa posição, alguns nem aparecem lá para defender, é meia dúzia só que aparece para defender. Então, mas tudo bem, a gente respeita quem vai defender, né? A gente respeita, não tem problema nenhum. Quem não vai defender que é o problema, quem não vai justificar o voto que é o problema. Mas então eles fazem questão de dizer que eles estão lá com o voto do popular, e é essa vontade popular de privatizar essas estatais. O que a senhora pensa a respeito, um breve comentário? Bom, eu acho que, primeiro, a gente está vivendo um tempo bem complicado, né, de ataque a tudo que é público, e eu não entendo que seja a maioria da população, mas tem uma parcela barulhenta, né, que quer ganhar no grito e dizer que realmente o que é público não é bom. Eu defendo as estatais, né, eu vejo que as estatais, elas são estratégicas para os governos, a gente não pode entregar as nossas empresas, ainda mais as que dão lucro, né, porque normalmente se vende pelo valor de um primeiro ano de lucro, né, depois as empresas são, né, a gente perde essas empresas, então ninguém compra uma empresa que seja ruim, né, e aí por que a gente vai vender e se desfazer delas? Então, eu quero dizer que eu sempre defendi, e no parlamento a gente sempre conseguiu ter, né, a gente cansou de aprovar emendas contrárias à privatização do Banrisul, da Corsã, né, da Procergs, mas hoje, se eu te disser que hoje, talvez, se nós fizéssemos esse debate na Câmara, talvez não passasse uma moção de apoio, né, às empresas. Hoje eu vejo que os parlamentos estão bastante contaminados com essa ideia de que o que é privado é melhor. E essa receita neoliberal de se desfazer do Estado, né, e das suas empresas. Então, eu quero dizer que defendo, né, a Procergs, o Banrisul, a Corsã, são empresas estratégicas para o nosso governo, né, a gente não pode se desfazer delas, mas essa receita a gente já viu antes também, né, desse governo. Pois não, Jorge? Perfeito. Vereadora, a gente abordando essa questão nacional, estadual, também de privatização, mas aqui no nosso município, também o funcionalismo público também está em diálogo com a prefeitura sobre algumas questões que são importantes, né, sobre a trimestralidade, enfim. Você acredita
e também a questão das passagens de ônibus, que logo vão aumentar, e uma série de promessas que foram feitas aí e não estão acontecendo. Você acha que também nós podemos acabar dentro de um sistema de privatizar, quem sabe, o nosso funcionalismo público aqui de Caxias do Sul? Nós seguimos nessa linha de Estado, de governo federal? Existe esse risco, vereadora? Eu diria que tem uma linha política aí no ar, né, que está bem à vontade de atacar o que é serviço público, né? Então, eu não sei, a nível municipal eu vejo que talvez o caminho que tem se apontado, que a gente escuta muito em qualquer entrevista do prefeito, ou de alguns agentes públicos que representam o governo municipal, manifestam-se sempre muito quanto à questão das parcerias público-privado, né? Isso é uma... claro, não sou contrária, né, mas na medida, né, não na forma em que muitas vezes parece, como eu falei, uma coisa é exceção, outra coisa é regra, né, e agora se tornar regra, aí a gente começa então a privatizar tudo que é público, mas há um encantamento aí, como eu disse, no ar, né, quanto às questões privadas, quanto às questões, né, de parceria público-privado, como se isso resolvesse o problema de tudo, né. Então, o ataque de serviço público também ocorre aqui no município. É verdade. Vereadora, muito obrigado pela tua presença. O tempo é exíguo, mas nós voltaremos com a tua... Tanta coisa para falar, né, Miguel? Verdade, né? Mas coisa boa, né? Que temos um espaço e a atenção aí de pessoas que estão trabalhando pela melhor sociedade. Aqui nós defendemos o consenso e o debate de qualidade, vereadora. Não existem perguntas proibidas, não existem respostas censuradas, e nós somos todos brasileiros, né? Esse extremismo precisa diminuir. Nessa questão, só para concluir, eu quero dizer que o que se vê é um ataque devido justamente à sua classe política, devido ao índice elevado de corrupção no Brasil, em geral, como se o empresariado não fosse corrupto, né? Porque existe o corrupto e o corruptor. Então é muito simples de jogar tudo para a iniciativa privada, como se ali não houvesse corrupção, aonde a origem da corrupção é a sonegação de impostos, né? É o suborno e assim por diante. Então, quer dizer, existe corrupto, corruptor, e isso tudo faz parte de uma única sociedade. Pois não é, vereadora? Pois não. Não, no poder público ainda tem a transparência, né? No setor privado, ninguém sabe quanto ganha cada agente, né? Exato. Exatamente. Então, eu escondo meu salário que viu, vereadora, dos guris, eles não sabem. Eu escondo deles. É verdade. Obrigado, vereadora. Também, da mesma forma, né? Você também aumenta o índice hoje de beleza do programa, porque aqui a coisa está feia para esse lado. Foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente converse aí em outro momento também sobre vários outros temas. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, um abraço. Tchau. Tchau. Vereadora Denise Pessoa, né, falando questões importantes, né, Aquilino? O problema é que as pessoas a população o percentual que está do lado dos deputados que querem a privatização de tudo, vão se dar conta quando a conta chegar lá, quando a Corsã for privada, né? Quando a conta lá da taxa do esgoto e do abastecimento da água chegar depois lá debaixo da porta, e daí eles vão fazer uma comparação. Pô, mas na época que era estatal era mais barato. E outra coisa, tem outra questão que envolve. A empresa privada ela só vai onde tem lucro. E naqueles municípios lá de 2 mil, 3 mil, 4 mil lá, pessoas lá, onde a Corsã atende aqui no estado, não se tem garantia que eles vão ser bem atendidos ou até atendidos. E daí fica essa questão, né, do custo, né, da qualidade e do custo. É verdade. Jorge? Isso aí, exatamente isso. Estamos vivendo um momento bem complicado, né? Parece, como a gente costuma dizer, de inversão de valores. O público, a população tem que estar atenta, né? Tem que procurar se aprofundar mais nas questões para poderem se proteger dessas questões, né? Então, um momento delicado, mas nós aqui no Teoria de Tudo vamos abordando sistemas e trazendo aí essa informação para os nossos internautas e participantes do programa.
Temos alguns minutos de programa ainda, vamos dar uma espiada na CPI para ver como é que está lá o debate. Mas o meu pai, com 77 anos, que mora em São Paulo, eu não colocaria a cabeça no travesseiro sem falar isso, com comorbidades, né? Asma, bronquite, enfim, foi contaminado pelo coronavírus. E sabe o que o médico dele lá em São Paulo falou? Triplique a dose que o senhor está tomando de ivermectina. E papai praticamente ficou assintomático. Por que a gente vai esconder isso e fazer uma CPI de cloroquina, que tem cientistas que, embora não tenha tomado, mas tem cientistas que mostram os efeitos disso? Por que a gente vai demonizar um medicamento que existe há 70 anos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita serenidade. Eu estou no finalzinho do programa, mas eu não queria encerrar sem te fazer uma pergunta, de pessoa ser bem sucinto na resposta. Os próximos passos, as próximas oitivas, 2 temas que devem vir aí com fortes: questão a tese da imunidade de rebanho e a diplomacia brasileira nos reflexos na pandemia. O senhor acha que esses temas podem ter contribuído, essas questões podem ter contribuído para a situação que o Brasil está hoje? Olha, eu acredito que o nosso papel é investigar isso. Eu vou fazer perguntas nesse sentido, como também quero saber das andanças do presidente da República aqui nos arredores de Brasília, causando aglomeração, sem uso de máscara, né? Eu gosto muito da frase de Francisco de Assis, né? As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Mas também, Carla, a gente tem que ver aí as centenas de bilhões de reais que foram para estados e municípios, os escândalos não faltaram, né? Dinheiro não faltou também, a gente sabe. E para encerrar, como diz o nosso decano aqui do Senado, que você conhece, já entrevistou, Álvaro Dias, desvio de verba pública em pandemia não é apenas corrupção, é assassinato, né? Então a gente precisa... Bom, desvio de verba pública em pandemia ou não pandemia é assassinato de qualquer forma, na minha opinião, né? Não é só em pandemia. Não é isso, Aquilino? Bom, esse senador aí, esse Eduardo Girão aí do Ceará, né, parece, ele se julga independente, mas ele está lá defendendo o governo. E assim como o Álvaro Dias também saiu do PV e entrou no Podemos e hoje virou um senador governista. Até pelas suas atitudes, as suas ações lá. Mas aí o que acontece é que a testemunha de hoje foi o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que também foi um pouquinho melhor que o Queiroga, foi um um pouco mais objetivo, mas deixou claro ali a quem ele defende, né? Ele é contra a aglomeração, ele deu explicações sobre a Covaxin, sobre a vacina da Índia, né? Por que foi reprovada pela Anvisa, e sobre a Sputnik ele comentou também a reprovação, né, da Sputnik, sendo que está meio confuso isso aí. Agora, essa questão que tu colocou aí de desvio de dinheiro público, e agora vai ter outra CPI da tratorada? Agora o tratoraço, né? O tratoraço, que eles chamam. Agora são os tratores, né? Então, daí, deputado federal lá de Roraima pegando emenda parlamentar para o estado de Mato Grosso e superfaturando preço de trator. Então, olha, e daí? Aí não é corrupção? Claro que é corrupção. A notícia é que um senador aqui, coloquei na legenda do programa, da base do governo, estava pedindo uma CPI para investigar o tratoraço, né? Corrupção total. Essa história de corrupção em tempos de pandemia. Corrupção é corrupção a qualquer momento, Jorge. Sim, Miguel, e Aquilino, desvio de verba pública é morte. Desvio de verba pública é aumento da pobreza. Desvio de verba pública é fome. Desvio de verba pública é alguém sofrendo, é um dinheiro que estava direcionado para um tratamento, para um grupo, enfim, para uma série de questões. É como a concessão aí das rodovias, aumenta o valor
do pedágio, tu está aumentando o valor da fruta, tu está aumentando o valor do combustível, está aumentando o valor da carne. Então não existe justificativa. O que as pessoas têm que fazer é exercer o pensamento da conexão das coisas, que políticos não estão tendo. Quer dizer, porque eu não vejo, não existe, né? Que o ar, eu não vejo o ar, mas ele está aí, ele me mantém vivo. O dinheiro de verba pública, isso aí, eu não estou... Eu roubei esse dinheiro, eu fui corrupto, mas esse dinheiro, apesar de eu não estar vendo, teoricamente, qual seria o propósito dele, mas ele não chegou onde ele tinha que chegar. Ele não chegou até as pessoas, ele não chegou até aquela família que ia ter uma opção, uma chance. Então, tu aumenta a fome, tu aumenta a pobreza, tu aumenta as mortes. É isso que é corrupção. As coisas estão interligadas, é simples assim. É verdade. Estamos encerrando o Teoria de Tudo desta terça-feira. As notícias são, né, de que o Barra Torres foi elogiado, né, porque foi contra aí a posições do governo de negacionismo, contra a vacina, etc. E um senador disse que se ele não tivesse mandato já ia perder o emprego, né? Inclusive, para considerações finais, Aquilino no programa, depois o Jorge, segundo aí o Osmar Aziz, e nós já falávamos isso, vai ter que voltar lá, né? O Queiroga, o ministro da Saúde, para se explicar. Talvez, não emitiu nenhum posicionamento, ou é sim ou é não. Eu não sou médico, mas a ivermectina causa câncer em uso contínuo, já deu para perceber, isso aí é evidência científica. Se você tomar um remédio durante 1 ano, mas a cloroquina existe há 30 anos, nunca causou mal, mas nunca tratou a Covid. Então, eles usam uns argumentos que não fazem sentido, não é? A própria luz que te ilumina, ela te cega se você olhar para o sol diretamente, se você... Então, é uma falta de bom senso que nós estamos percebendo. Enfim, para concluir, Aquilino. O deputado que está pedindo a CPI dos tratores é o Marcelo Freixo, tá? Do Rio de Janeiro. Eu acho que tu confirma aí. O senador Humberto Costa, do Piauí, pediu a reconvocação. Inclusive, acho que eu comentei anteontem aqui que a gente comentou, não sei, que iria ter reconvocação pelo depoimento insatisfatório, né, do ministro, que não consegue responder sim ou não. Então, mas isso vai ficar lá para o mês que vem, porque até o dia 27 de maio está tudo preenchido ali, a agenda, e eles vão estudar a reconvocação, mas certamente vai ter, não sei se vai adiantar muito essa reconvocação. Mas agora, para a semana que vem, existe uma expectativa grande de quem vai depor, inclusive o ex-ministro Pazuello, né, que é o depoimento grande esperado, né, da CPI, onde vai dar a linha ali, né, de qual é o montante do prejuízo causado pelo negacionismo e pela negligência do governo. Um minutinho só, eu tenho aqui, eu vou botar rapidamente aqui um depoimento do Barra Torres dizendo. De suas atividades. Excelente pergunta de Vossa Excelência, que eu gostaria de me alongar um pouquinho mais na resposta. Fica à vontade. É preciso que se entenda como é que é a agência, né? O funcionamento dela. A agência é formada por servidores concursados, então são pessoas que vão dar 30 anos de serviço ao Estado brasileiro. Ela ao contrário do que a imprensa hoje mesmo noticiou, ela é uma agência de Estado, ela não é uma agência de governo. Ela trabalha para o Estado brasileiro. Esses servidores, eles são agrupados na agência em áreas técnicas específicas. Então, nós temos uma infinidade de áreas que perfazem um total de abrangência do Produto Interno Bruto de 22,8% do Produto Interno Bruto brasileiro é regulado pela Anvisa. Então, nós temos especialistas de todas as áreas. Essas áreas técnicas possuem gerências, e essas gerências, quando são gerências afins, de assuntos afins, são agrupadas numa gerência geral. Então, por exemplo, os senhores veem muito na TV, dando entrevistas e esclarecendo a população, o gerente geral de medicamentos. Ele é um líder de outros gerentes que, por sua vez, lideram um outro grupo de pessoas eminentemente técnicas. Acima das gerências gerais, nós temos os diretores, que estão presentes hoje aqui na sua totalidade.
É lógico que essa coletividade de servidores da casa são pessoas das mais diversas origens do Brasil, os mais diversos pensamentos e orientações políticas, time de futebol, como tudo que tem que ser. É um grupo heterogêneo do ponto de vista cultural e social, mas unido perante o trabalho que tem que desempenhar. E não há possibilidade de que um diretor-presidente ou um diretor, exerça poder de mando sobre essas pessoas, no sentido de que eles, ao custo dos seus próprios CPFs, firmem juízos que não sejam os próprios, juízos técnicos que não sejam os próprios. Por exemplo, quando nós temos um fiscal da Anvisa no aeroporto, o CPF que está cadastrado para anuir uma autorização de importação é o daquele servidor. Então, se, por exemplo, um diretor tiver a vontade de que ele autorize um determinado produto a entrar e ele disser não, aquele produto não vai entrar, porque será impossível que um diretor cadastre o seu CPF no sistema e bypasse a autoridade do servidor. Então, quando a agência sofre acusações de que se comportou seguindo essa ou aquela orientação política, revela um natural desconhecimento da atuação dessa mesma agência. Seria preciso um poder de convencimento sobrenatural para que toda uma coletividade de técnicos se flexionasse ao desejo de quem quer que seja. Então, realmente, agora, de onde vem esse desconhecimento? Esse desconhecimento vem, eu penso, que durante muito tempo em que essa atividade, que é muito hermética, realmente ela é difícil de ser entendida, ela ou não teve oportunidade ou não houve uma gestão no sentido de torná-la mais divulgada. E, portanto, né, uma palavra breve, Jorge. Agora sim, o encerramento final. Não falasse do Queiroga, mas o Barratões foi bem na CPI, pelo que está se falando aí. Aparentemente sim, né? Mas com relação ao Queiroga, eu tenho um livro aqui, o Aquilino vai me auxiliar se eu estiver equivocado, que é um livro do Schopenhauer, que fala a arte de ter razão. Nesse livro, longe do Queiroga ter razão, né? Mas nesse livro ele te ensina uma série de estratégias, de argumentos, em que você pode dialogar com a pessoa e convencê-la de alguma coisa. E inclusive falar e não dizer nada. No final a pessoa te agradece e tal, é muito bom esse livro. E eu acredito que o Queiroga, nessa atitude dele evasiva, né, conversou, não respondeu, não disse coisa com coisa, e vai acabar voltando. A única coisa que fica subjetivamente, ou não tão subjetivamente, na realidade fica muito claro, é que ele está defendendo o patrão dele, né, o chefe dele, então, com certeza, por conta disso, vai ter que voltar e, acredito eu, ser mais objetivo e ser mais claro em suas respostas. Né? É isso que eu tinha para dizer em relação ao nosso Marcelo Queiroga. Tá, e sobre a Anvisa é de Estado, né? Aliás, política de Estado que vai salvar o Brasil e não de governo, né? Aquilino, para concluir, e já te deixando um abraço. Eu acho que nunca se ouve tanto, Jorge, a frase, quanto o Queiroga usou muito, juízo de valor. Nunca se ouviu tanto essa palavra quanto nessa CPI. Inclusive, o Queiroga chegou a gastar essa frase, né? Chegou a gastar essas duas palavras, juízo de valor. Juízo de valor, na filosofia existe o juízo de valor e o juízo de fato. Então é bom esclarecer para todo mundo o que é cada um. O juízo de valor é quando tu coloca o que é bom e o que é ruim. O juízo de fato é tu julga o fato. Por exemplo, a devastação da Amazônia é uma constante, isso é um fato. E existem pessoas que acreditam nisso ou não. E juízo de valor é quando se refere à pessoa, se a pessoa está sendo má ou ruim. E no caso é impressionante, no caso dessa situação que a gente vive, não é juízo de valor que tem que ser colocado, é o juízo de fato. Se realmente está tendo o mal, né, causado por esse negacionismo. Então, é essa a questão final que eu coloco. Perfeito. Certo. Obrigado, Aquilino. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aquilino. Até amanhã. Boa tarde aos nossos internautas. Teoria de Tudo fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 14 horas. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.